falou, vamos para as polêmicas do jogo. A gente, eu vou falando, que vocês lembrarem que eu esqueci, vocês me falem o que eu já anotei aqui de polêmica. A gente teve o caso ali do gol do Vasco, que foi anulado por uma questão de impedimento. Tá? O David sai ali, aparentemente sai do campo de defesa, faz o gol, só que o gol anulado pelo VAR, pelo fato do corpo do David estar um pouco à frente, né? É dito ali, eles marcam ali no Guga e dizem que o David está impedido. Bom, eu queria saber se vocês concordam com essa decisão. Não tem, porque, na minha opinião, é muito difícil a gente brigar com aquilo ali, porque o cara sabe os centímetros lá no VAR, eu não consigo saber olhando. Na minha opinião, assim que eu vi o lance, para mim era gol legal, porque para mim o David parte do campo de defesa. Porém, a caidinha do corpo dele leva a crer que isso deve ter chegado ao impedimento. Então, eu queria saber primeiro, Leandro, se você concorda com essa decisão, nesse caso, do impedimento. Cara, para ser bem sincero, concordo. Eu concordo com você que eu particularmente também não gosto de ficar analisando o VAR acertou na linha, errou na linha. Todos os clubes já foram prejudicados, né? Ou se acham prejudicados ou se acham favorecidos em determinado momento por essa questão da linha. Acho que tem diversas questões que a gente pode discutir aqui, como a qualidade da imagem, sobre a regra, coisas. Sobre a regra, ele tomou vantagem, de fato, foi uma vantagem que ele teve, aqueles poucos centímetros em relação ao jogador do Fluminense, mas aí é algo que é do conceito da gente e da ferramenta. Agora, do lance, eu vi o lance no primeiro momento, eu achei que foi gol legal, depois vi outros ângulos, já achei que de fato estava à frente, mas acho que não vale a gente parar e discutir com a ferramenta, cara. Não vale, senão a gente está questionando a lisura do uso da ferramenta. Então, tira o VAR. Então, vamos tirar o VAR. Então, assim, para esse lance específico, acho que a decisão foi acertada. E foi dado em campo também, tá? Tirou o VAR, mas foi dado em campo o impedimento. Nossa, vale lembrar isso também. Boa. É isso, minha opinião é essa. Pode passar. Boa. Jean, alguma coisa diferente sobre isso? Não, eu tenho a mesma... falar assim? Não, para mim, concordo totalmente com o Leandro. Eu acho que é uma discussão... acho que é discutível. O Tricolor vai falar que estava e o Vascaíno vai falar que não estava. E, na minha opinião, é um lance muito difícil. Só ser com total certeza, só naquele lance 3D do futebol lá europeu para ter total certeza. Mas, fora isso, é discutir mais a regra do que o lance em si. Para mim, eu vou ficar com o que foi dado, na verdade, eu vou ficar com o que foi dado em campo. Boa. Bom, agora falar sobre a questão das expulsões, né? A gente teve 2 jogadores expulsos, ali por uma confusão dentro do campo. A gente teve o Medel expulso e o Thiago Santos expulso por uma confusão. E a gente também teve um jogador que foi dito, né, ali, que teria que ser expulso, foi o caso do André, onde ele tomou amarelo, logo em seguida ele tem um ato de partir para cima do jogador do Vasco ali, numa cabeçada, num empurrão, enfim. E ele acabou não recebendo nenhum segundo amarelo, sendo expulso direto e permaneceu no campo. Então, Brandão, eu queria saber se você concordou com as expulsões tanto do Medel quanto do Thiago Santos, que nesse lance rolou até uma coisa engraçada, foi que o Medel falou que não ia sair de campo. E o Zé Gabriel falou, não sai mesmo não, fica aí. E aí o Thiago Santos estava saindo, o Paê puxou ele e falou, não sai não, cara. Tipo assim, vamos ignorar o que o árbitro falou, vamos jogar no... Finge que não teve expulsão nenhuma. Quer dizer, os jogadores já não sabiam mais o que fazer em campo. Bom, queria saber se você concorda com as expulsões e se você achava que realmente o André tinha que ter sido expulso. Não, o André tinha que ter sido expulso, ele já tinha um amarelo, né? E poderia ter sido expulso por agressão. Eu considero aquilo ali, a gente falou na semana passada do cartão azul, ali, por exemplo, seria o cartão azul. Ali é no limite, porque ele vai com força excessiva para acertar o jogador do Vasco. Eu, na verdade, eu expulsaria ele direto, mas como tinha segundo cartão, fica mais certo ainda, né? Essa questão da expulsão dele. E aí gerou toda aquela confusão e o juiz, cara, ele se escora hoje em dia no cartão, é a arma dele. Então ele vai fazer aquela média, se ele expulsou um, ele vai expulsar o outro. A gente tem visto isso em vários jogos. Eu só quero salientar que esses atos a gente vê no futebol brasileiro todo dia, nos jogos do Brasil, o cara expulsar expulsar o outro. Então, eu acho que eu vou até falar isso um pouco mais no final, mas
não dá para falar que o Vasco foi prejudicado nesse quesito, porque era para expulsar o André, é claro, mas a expulsão do Thiago Santos e o do Medel é tipo um para cada lado. Ele vai fazer isso para poder segurar a confusão, abafar a confusão. Tem sido a arma do juiz. Boa, então, mas de acordo com a confusão, eu concordo com a expulsão dos dois atletas, tanto do Vasco quanto do Fluminense. Sim. Boa. E aí, Leandro, alguma coisa adicional, alguma coisa diferente? Cara, assim, nossa, muito difícil, hein? É porque a pergunta de sim ou não para essa é braba. Mas vamos lá. O André tinha que ser expulso claramente, na minha opinião, sem discussão, sem ladainha. Pode vir qualquer tricolor falar, é expulsão. E ele ser expulso. Se eu fosse treinador, eu ia comer ele no esporro no vestiário, que no mesmo escanteio, no mesmo lance, ele ia tomar 2 amarelos, assim, total descontrole, não sei se foi emocional do André, e eu inclusive acho que a segunda falta, porque ele, eu não sei, parecia um touro mecânico em cima do jogador do Vasco, parecia que ele estava fazendo uma barreira da NBA. Você já viu o Shaquille O'Neal fazendo barreira no garrafão? Parecia isso, mudou o esporte, ele, sem motivo algum. Tudo bem que ele queria acessar o jogador que estava atrás, né? O jogador do Vasco estava, de fato, fazendo uma barreira para proteger quem ia cabecear. Mas não é, dando chifrada no outro que você consegue fazer a marcação. Então o André tinha que ser expulso. Para mim, isso é indiscutível. E eu acho que o Vasco foi prejudicado, sim, nesse lance. Porque a expulsão do Medel e do Thiago Santos só se dá porque o André não foi expulso no lance original. A confusão começou porque... E eu acho que o juiz expulsou meio que naquela assim... Ele nem viu, eu não sei nem se o Medel e o Thiago Santos fizeram alguma coisa. Ele expulsou um de cada lado para controlar o jogo. Vou pegar um de cada lado para poder controlar. E a verdade é que aquilo não teria acontecido se ele tivesse feito a coisa certa, que é expulsar o André. E pior, o que justifica o primeiro cartão, o que não justifica o segundo. Porque o segundo, mais uma vez, ele foi... não sei nem explicar o que ele fez, cara. Foi igual um cometa em cima do jogador do Vasco. E não é para cartão. O primeiro foi o quê? Discussão. Então, assim, é muito... Sabe, cara, não faz sentido. E acho que o Vasco foi prejudicado por causa disso. Se não tivesse pipocado para expulsar o André no mesmo lance, não teria acontecido confusão. Logo, o Vasco partiria para o jogo com um jogador a mais. Então, acho que ele... Vou colocar aqui que ele errou na expulsão dos 2 jogadores do Vasco porque ele só deu uma expulsão de controle. Ele errou mais ainda em não ter expulsado o André, que foi quem de fato fez algo no lance. E só falar aqui, porque se se os jogadores não acontecerem nada com ele nesse tipo de lance, imagina, o cara tretei com o Leandro lá durante o jogo, eu vou no escanteio, fecha a mão aqui, ó, e dou-lhe uma porrada, não dei um soco, não dei uma cabeçada, mas, ele veio com toda a força do corpo dele e bateu no jogador do Vasco. Como eu falei, o Leandro falou que não sabe definir o que foi. Para mim, houve uma agressão. E pior, ele sair com uma carinha de como quem não fez nada, né? Essa daí foi foda. E outro, vale lembrar também que o André, em jogos decisivos, ele parece que tem acontecido isso com ele. Ele senta-lhe a porrada, joga bem? Joga bem o jogo inteiro. Mas teve um jogo da Libertadores também que ele merecia ter sido expulso. Ele deu 2 porradas, que se não me engano ele ainda deixa um soco no jogador lá numa partida da Libertadores. Meio que parece que solta um parafuso nele assim, e ele esquece da importância do jogo. Eu acho que o André sofre o contrário do que o Felipe Melo sofre. O Felipe Melo, em alguns momentos, ele faz a falta e acaba levando o cartão por ser um jogador que já é conhecido por ser violento. Em alguns momentos não é para ele levar cartão. E o André, eu acho que, não sei se a arbitragem ou todo mundo é meio benevolente com ele, porque ele é um jogador que joga muito, mais jovem promessa, mas de fato, em determinados momentos da partida, ele vai com uma força muito excessiva no lance, ele não recebe cartão, não recebe nada. Então, assim, acho que o André sofre do contrário do que o Felipe Melo sofre. Os dois ali tem que buscar um equilíbrio, assim. Dito isso, os especialistas de arbitragem do Na Prancheta, aí, jogando aquela responsabilidade. Só falta 2 lances que eu acho que vale a gente comentar, que é os 2 toques de mão, né? A gente teve um toque do Medel, numa finalização do Fluminense de fora da área, e a gente teve o toque de mão do Cano numa falta batida pelo Paê.
Então, queria que você, Leandro, falasse se você achou que foi... Qual deles foi pênalti, se um dos dois não foi ou foi. Tá, o do Medel, vou ser bem sincero, eu não me lembro se tiver se passar alguma imagem, não sei se a gente pode, mas não me recordo, então não vou nem falar, porque eu não achei o lance, não vi isso ao longo do jogo. Quando você viu, eu acho que você vai dar pênalti, mas tudo bem, pode seguir. Tá, o do Cano não achei pênalti, para saber se é porque o do Cano é muito interpretativo também, mas acho que não é pênalti. Ele tá protegendo, só que acho que como a bola vai mais no rosto dele, ele faz... Não tá no peito, né? A mão tá um pouco mais aqui pra cima. Ele mexe um pouquinho na mão para não pegar no rosto, né? Mas tá na direção do rosto. Mas eu não acho que também foi pênalti do Medel. Cara, eu não vou falar para não ser injusto. Mas eu posso, antes de você terminar os lances, eu acho que o Vascaíno também se sente muito prejudicado, antes de passar para o Jean, o que eu senti, muitos lances, o juiz deu falta para o Fluminense ao longo do jogo, que não, na minha visão não foram faltas. Assim, falta de jogo mesmo. Roubada de bola, vamos sair para... Foi minando, né? Foi minando. Em vários momentos isso aconteceu, na minha opinião. Nada que foi um lance desse super, mas, pô, chega uma hora também que você fala, tipo assim, e aí? Vai dar para jogar a bola? Não vai. Então, acho que muito por isso o Vascaíno se sentiu prejudicado, e eu acho que com razão, inclusive. Mas vai lá, passa pro Jean. Boa. Jean, e aí? Sobre então, eu acho que foi pênalti lá do lance do Medel, bateu na mão do Medel. E não acho que foi pênalti do Cano. Concordo que eu acho que ele ia proteger o rosto, a bola bateria no rosto dele, não foi uma expansão assim do corpo, como se diz. E teve mais um lance também que o amigo falou no comentário, você vai ler, Eric? Que a gente fala rapidinho. Vou até botar agora aqui na tela, então. Ele falou, o pênalti do Ganso no Vegete dentro da área, aquilo lá não tem discussão, ridículo. Então, eu concordo com a câmera lenta? Teve câmera lenta desse lance? Tipo assim, teve reprise dele? Porque viu ao longo da transmissão? Eu vi. Eu não sei se é o momento que o Ganso cai em cima dele, é esse momento? Isso. Não, o último lance da partida, não é? Que o Ganso cai em cima dele. Então, vamos lá. Não é, Leandro. Oi? Não, o Leandro falou, é um dos últimos lances da partida. Não é. Então, o Eric, eu achei pênalti, por quê? Vamos lá. Eu acho que acontece o mesmo lance, esse sim, acho que é no fim do jogo, que o Verratti marca o gol, que ele dá falta do Verratti no zagueiro. Para mim, os lances são muito parecidos. O zagueiro faz a carga no atacante, no caso era o próprio Medel, né? Mas vou dizer atacante, né? Porque era do outro time. Na área, ele se joga pro cara não conseguir pegar a bola. E eu acho que o Verratti fez a mesma coisa. Então, o lance aconteceu depois, mas se para ele ser coerente, ele teria que fazer a mesma coisa nos dois lances. Para ele ser coerente. No caso, eu acho que ele errou em não dar o pênalti e acertou em dar a falta. Porque para mim aquilo é um lance faltoso. Então é dentro da área, é pênalti. Mas a gente vê, repito, muitos lances desses durante os jogos. Muito. E não dão pênalti. Mas eu acho que seria pênalti. Por que eu estou frisando muito isso? Essa questão de ver durante outros jogos? Porque eu acho que é chato o Vasco chegar e publicar a nota que publicou como se tivesse uma conspiração contra o Vasco, ou tipo, o Vasco botou, vai ficar nas cinzas da história, né? Fazer uma alusão ali na quarta-feira de cinzas, vai ficar uma cinza da história. Não, cara, o juiz é ruim. O juiz é muito ruim. E os juízes estão picotando os clássicos. O Leandro falou ano passado, os melhores clássicos são os do Rio, e eu concordo com ele. Só que os árbitros, eles estão picotando os clássicos para não ter jogo e para não ter um lance polêmico. Só que não adiantou nada, que esse daí teve uma chuva de polêmica. Mas eles estão tentando, assim, não deixar o jogo seguir para não se comprometerem. Para mim é isso. A partir do momento que você para o jogo toda hora, é para você não se comprometer, para não ter um lance de ataque que você tem que escolher dar pênalti ou não, ou uma expulsão ou não. Você fica parando o jogo toda hora e o jogo fica chato. Só que isso tem uma consequência. A consequência é irritar
os jogadores. Os jogadores perdem respeito pelo técnico, tanto é que o Medel falou que não ia sair e pediu pro Thiago Santos não sair porque os jogadores não respeitam o árbitro. Falei técnico, desculpa. Os jogadores não respeitam o árbitro porque ele tá parando o jogo todo, parando toda hora. E isso é chato, cara. Teve um Flamengo e Botafogo, os jogadores do Flamengo e do Botafogo falando, cara, a gente quer jogar a bola, pelo amor de Deus, deixa a gente jogar bola. E o árbitro não deixa, ele tenta picotar o jogo o tempo todo, cara. E assim, eu acho que de fato uma das coisas que pode mais tirar desse jogo da questão da polêmica é a questão de critério. Eu acho que muitos dos lances aí, em outros jogos, poderiam ser dados pênalti. E aí você fica assim, pô, e qual que é? Entendeu? Sim. Qual que é a parada? Né? Eu acho que isso é muito complicado. O lance do Cano, por exemplo, o VAR mandou chamar e disse que ele entendeu que era uma ação penal. Saiu o áudio do VAR, disse que ele falou que entendeu que era uma ação penal. E na minha opinião, é interpretativo. E aí, o VAR teria esse pra mim é um dos maiores absurdos, tá? Do jogo também. O VAR chamar pra esse lance do Cano, pra mim, foi injustificável. De fato, o cara da cabine quis apitar o jogo. Não, e não chamou pro lance do Medel, que na minha opinião foi, entendeu? Pô. Enfim. E aí, dentro disso, falar exatamente sobre essa questão da escolha, né, dos árbitros que estão sendo feitos nos clássicos pelas próprias equipes. E, de certa forma, a gente sempre culpou a Ferres muito. Eu acho que ela ainda tem culpa nesse sentido, porque, de certa forma, ela que está ali formando os árbitros. Estão no quadro. Está no quadro aí de árbitros que a gente tem na Federação Carioca, mas, ao mesmo tempo, isso também bota uma responsabilidade nos próprios clubes, né? Uma opinião sobre essa escolha, porque fica difícil. E o árbitro ele fica naquela de tentar não prejudicar ninguém. Então, quando o jogo estava prestes a acabar, o árbitro estava desesperado para acabar o jogo. Eu nunca vi aquele árbitro na minha vida, cara. Como é que esse cara apita um Fluminense e Vasco? Eu nunca vi. Quer dizer, eu vi ele jogando uma vez pelo Fluminense, lá no David Braz, muito parecido com o David Braz. Mas de resto, cara, nunca vi esse cara apitando nenhum jogo. Não sei se vocês já viram, se vocês já ouviram falar. Ele é um juiz novo mesmo, tava falando sobre isso, um juiz já com pouca bagagem. Pô, não tem explicação, cara. Imagina você com meu. Cara, eu me colocando no lugar do árbitro, imagina, Fluminense e Vasco, eu ia ficar nervosão também, vai, toma Medel, toma Thiago Santos, tchau, vai, acabou. Mano, Enfim, bom, muita polêmica mais uma vez no Campeonato Carioca. Isso prova, uma das coisas que até vou botar aqui na tela, aqui, esse comentário, para aparecer, ele falou, o Wanderson falou, tem que trazer o árbitro paulista para apitar os jogos cariocas, esses árbitros do Rio são fracos demais. Vamos falar de uma polêmica que também teve no clássico lá, não sei se é isso, acho que todo mundo é meio fraco demais, eu acho. Mas antes de passar, primeiro gramado do Maracanã, nenhuma novidade, né? Mais uma vez um lixo. Só vou falar um detalhe também, né? Agora eu tô aqui para criticar. Eu sou polêmico. Aí, meus amigos, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi lá e solta uma crítica para os administradores, claro, pensando na disputa da licitação, mas vamos deixar claro, isso é a culpa de todo mundo, inclusive agora o Vasco está preocupado com o gramado, né? Mas isso é culpa de todo mundo, inclusive do governo do estado, que tem culpa todo mundo. Obrigou todo mundo, vírgula. Botafogo não tem culpa, não. Todo mundo não tem. Mas o governo do estado obrigou os clubes a cederem 4 datas, que foram as datas dos shows que ocasionaram aquilo. A minha pergunta é, o Maracanã está 2 meses parado. Por que o gramado está daquele jeito? Aí... O McCartney e Ivete Sangalo. Por isso. Não, mas o último show já tem tempo, não? Foi em dezembro. Mês. Foi em dezembro, então, 20 de dezembro. Então, será que 2 meses não deu tempo de fazer alguma coisa? Acho que eles tiveram a surpresa, acho que eles não sabiam que tinha Carioca. Ih, caraca, tem Carioca para jogar, meu Deus. O gramado. Então, aí sim, essas coisas precisam ser esclarecidas pelo Flamengo e Fluminense. Mas tem clube aí querendo se aproveitar agora do momento para poder fazer um jabá para poder concorrer lá. Tem malandro, cara. Tem muita gente malandro. No Rio só tem malandro. Bom, agora sobre o